Então, aqui estão os meus dados aqui de conflito de interesses, tá? A apresentação depois vai ficar à disposição. E assim, a depressão, quando eu comecei a pegar esse tema para estudar, eu percebi que tem 3 grandes grupos de complicações ou de desafios que ela tem. O primeiro é o médico, né? A heterogeneidade clínica, extremamente difícil de você criar grupos e separar grupos. Agora os psiquiatras aqui presentes que me corrijam, né? A presença de fatores psicológicos também envolvidos no quadro, a baixa adesão ao tratamento, a ausência de marcadores objetivos, isso foi abordado aqui também, baixa taxa de remissão sustentada e eficácias terapêuticas variáveis entre os produtos, porque isso também é uma coisa factual, né? Os pacientes às vezes têm que passar por várias terapias para tentar descobrir qual medicamento ou qual combinação de fármacos que funciona neles. Outra coisa, desafio assistencial, que o Dr. Rodrigo colocou bem aí, né? É uma doença crônica, tratamento ambulatorial, baixo número de psiquiatras, uma fraca percepção do impacto da doença. Isso acho que é a pior parte de todas, né? Porque as pessoas acham, é como a gente foi falado várias vezes aqui, a pessoa acha que depressão é fraqueza de caráter, é frescura, né? A priorização de outras condições, porque obviamente como não é uma doença que tem a ligação visível ou imediata com mortalidade, a morbidade dela é uma morbidade mais ligada a essas condições de mal-estar, depressão, não tem assim o mesmo apelo de uma doença cardiovascular, uma doença respiratória. Então a percepção dela e a priorização, ela não está encaixada dentro desses quadros, apesar da prevalência dela, apesar da magnitude, do impacto que ela causa socioeconômico, ela não é tão percebida, ela não é tão priorizada. E as diferenças regionais e culturais, que isso acontece no mundo inteiro, né? E aqui acho que talvez o nosso país tenha até mais dificuldade com isso, porque realmente nós temos problemas educacionais graves, né? E os desafios socioeconômicos, que são redução de produtividade, incapacitação para o trabalho, aposentadoria precoce e frequência de suicídios. Tirando a frequência de suicídios, que toda vez que acontece realmente é uma coisa que causa uma comoção danada, mas o restante, redução de produtividade, incapacidade, aposentadoria, todos eles são fatores que, assim, a ligação disso com depressão nunca é, assim, muito sólida, né? Tipo assim, um cara se aposentou precocemente por causa de depressão. Alguém já viu uma empresa falar assim, não, eu vou fazer um belo de um cuidado para a depressão, porque eu não quero que esse meu executivo, eu não quero que esse meu funcionário que eu treinei ele durante anos e anos, eu vou tomar cuidado para que a depressão não leve ele a se aposentar? Sinceramente, eu nunca vi um caso desse. Aliás, nem com outras doenças também a gente vê isso, né? Infelizmente, a percepção que a sociedade tem da depressão ainda é mais estigmatizada, talvez até do que a gente já falou aqui, né? Bom, e a complexidade de tratamento, eu peguei esse protocolo aqui, ela é um protocolo, está escrito aqui em alemão a revista, mas é realmente um protocolo alemão, mas eu achei interessante, na hora que eu vi esse fluxo, vocês não precisam olhar aqui, porque realmente, não precisam ler, porque realmente as letrinhas são pequenas, mas ele começa lá em cima, com monoterapias e antidepressivos que não tiveram resposta, e aí ele começa, avalia as causas, então assim, diagnóstico inapropriado, comorbidades, concentrações séricas fora da faixa terapêutica, ou baixa aderência. E aí, à medida que ele vai descendo, as coisas vão se repetindo. Então, assim, é engraçado que você pode criar um fluxo que seja uma linha só, né? Ou seja, só um fluxo, uma série de quadros, ou então pode colocar dessa forma aqui, continua sendo válida, porque, assim, vários tratamentos, eles são feitos e, se não funcionam, eles são repetidos com várias alternativas, psicoterapia, antipsicóticos, lítio, um segundo antidepressivo, um switch, a eletroconvulsoterapia, e assim vai. Então, assim, eu imagino, eu estava brincando até com o Dr. Rodrigo e a doutora Tânia sobre que uma das profissões que eu não gostaria de ter seria a psiquiatria, porque acho que você deve ficar num festival de dúvidas, que é assim, uma coisa doida, né? Você pega um paciente na frente, trata, e assim, na oncologia você sabe que você tem uma droga que já foi testada e que funciona. Agora, aqui na psiquiatria, você tenta as drogas, aí tem mais um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e assim, a falta de resposta é porque o medicamento não funcionou, é porque o entorno não ajudou, é porque o tratamento não foi completo, enfim, tem um monte de coisas que
complica essa vida, né? Então, olha lá. Aí vem as coisas que já foram faladas. Só 1/3 dos pacientes com depressão maior mantém uma remissão sustentada. Muitos têm sintomas crônicos e recaídas frequentes. Desculpem estar lendo aqui, mas é para facilitar. A definição e a subtipagem ainda é incerta. Ou seja, tudo isso gera a dificuldade de você escolher intervenções eficazes meio assim, de uma maneira um pouco mais certeira, um pouco mais assertiva, um pouco mais conclusiva. Sempre é a necessidade de você estar experimentando alternativas para ver onde é que você consegue chegar, né? Economicamente, a depressão os trabalhos são variados, né? Então, assim, se você pega algumas literaturas, eles falam alguns valores, outros trabalhos valem outras, mas assim, o que é importante a gente perceber que é o seguinte: existe um custo médio anual, que esse custo médio anual ele engloba tanto os custos médicos quanto os custos não médicos ou custos indiretos. Mas em todos os trabalhos, os custos indiretos, ou perda de produtividade, envolvimento de cuidadores, é sempre o dobro do que os custos diretos. E onde que nós estamos mirando nossas armas? Nós estamos mirando nossas armas no custo da hospitalização, no custo do atendimento das consultas médicas. E aí vem aquela discussão, né? Eu até mencionei que assim, as empresas precisavam ser mais envolvidas nisso, porque quem paga esse custo indireto ou é a empresa, que deixa de ter um funcionário produtivo, ou é a família que acaba tendo que sustentar, acaba tendo que fazer a sustentação daquilo que uma pessoa poderia estar ocupando, o papel que a pessoa poderia estar ocupando se ela estivesse recebendo um tratamento adequado, né? Aí no Brasil também, ó, os dados é engraçado. Se você olha, Estados Unidos, 326 bi, aqui no Brasil, 254 milhões. Esse estudo que usou como referência aqui, na verdade, ele não está, ele mesmo assume que o trabalho tem muitas, não está completo. Ele pegou mais ou menos tipo assim, o que tínhamos para o momento. Então, os dados mostram 254 milhões, mas vejam de novo, 25% em custos diretos e 75% em custos indiretos, né? E aí, nos custos diretos, ele coloca no SUS que 10 a 12% são hospitalares e 13 a 15% são ambulatoriais. E ela menciona, a Mercedes, que é a autora desse trabalho, ela menciona que tem uma provável subestimação, né? Então, assim, a gente já, só para a gente, de novo, a minha intenção de mostrar isso aqui é perceber que a gente tem que se preocupar também muito com o custo indireto, né? Se a gente vai realmente querer abordar o problema da depressão. Aí, assim, outra coisa que é relativamente óbvia, mas esse aqui é para mostrar o impacto que isso tem dependendo da classe socioeconômica. Quando a gente pega a classe A, né, e vai até a classe E, olha o quanto que importa o custo o impacto que isso tem nas famílias, em porcentagem, ó. Na classe D e E, que paga os tratamentos com via particular, praticamente 37, 30, 40, quase 40% da renda familiar é comprometida com o tratamento, né? Para quem tem um plano de saúde com coparticipação, é em torno de 15%. E para quem tem o SUS, mesmo tendo o SUS, o custo das famílias é em torno de 6, 7%. Então, assim, de qualquer maneira, dizer que essas pessoas, tendo um SUS para a vida, elas conseguem ter um atendimento, conseguem ter um cuidado, não é exatamente a verdade. Está certo que quando a gente fala o que está englobado ali, medicamentos, consultas psiquiátricas, consultas psicoterapêuticas e transporte. Talvez nessas faixas D e E, essa coluna verdinha representa questões de transporte, mas não está bem definido. É possível também que tenha medicações que a pessoa tem que pagar o out of pocket, né? Tá? Agora, aqui também a questão das idades, né? A prevalência de depressão entre beneficiários e plano de saúde, isso aqui é um trabalho do IES, né? Que varia dos anos de 2020 até 2023, o percentual da população dos planos de saúde variou de 11,1% até 13,5%, porcentagem que tem depressão, tá? Por ser o IES, o IES é um instituto bem reputado, tem uma boa reputação com relação a dados, porque eles trabalham com dados que vêm do próprio sistema, mas também, mesmo eles não trabalham com dados de todo o sistema, né? Eles recebem muitos dados de Bradesco, até não sei se o meu amigo Leopoldo aqui sabe de todos, mas assim, eu sei que eles recebem de Bradesco, Sul América, mas Unimed, eu não sei se fornecem dados para eles. Então, assim, também todos esses dados são passíveis de críticas, tá? Mas tem muita coisa. Oi, tá.
talvez dados de operadoras como dado de conta médica, e muitas vezes o paciente só tratando de forma medicamentosa, né? Saber que ele passou de psiquiatra, não necessariamente ele está tratando uma depressão. Né? E como a operadora não banca o medicamento da depressão, né, que é de uso de varejo farmacêutico, isso já tem muito subnotificado. Não subnotificado. Assim, as operadoras não enxergam né, qual é a real prevalência de depressão em beneficiários. Fora o fato de que assim, o método da coleta importa muito, né? Porque, por exemplo, se a operadora, se é um instituto como o IES ou a Horizon baseia a coleta dos dados no CID de internação, por exemplo, o CID de internação pode ser uma dor pré-cordial, mas a causa de fundo é uma depressão. Né? Então, e a prevalência de depressão por faixas etárias mostra que realmente quando chega na faixa de 60 anos ou mais, os níveis aumentam significativamente, né? E aqui também as cores representam os anos. E a gente vê que também, mesmo quando você analisa faixa por faixa de etária, à medida que o tempo passa, o percentual de pessoas afetadas por depressão vai aumentando, tá? Tem estudos, já não é de hoje que eu vi, que assim, em 2050, aliás, não, eu vou ter esse dado aqui, então, em 2050 a depressão vai ser possivelmente a primeira causa de morte mundial, a primeira causa de morbidade e mortalidade mundial. Mas aqui, em termos de custo também, de novo com dados do IES, ele mostra que em valores médios anuais, a assistência hospitalar, quando a gente está falando só de custos diretos, a assistência hospitalar com atendimentos de emergência, internações psiquiátricas, corresponde a 72% do custo da depressão. E, de novo, aqui dos dados que são possíveis de coletar porque teve o CID mencionado, ou pelo menos teve alguma informação que permitiu objetivamente descobrir que isso é relacionado com a depressão. 24% são exames diagnósticos tipo laboratório, dosagem de lítio, tomografias, ressonâncias magnéticas, testes neuropsicológicos, e só 2,9% com consultas. Uma análise disso também pode chamar a atenção da gente. Por que o valor das consultas é tão mais baixo, né, tão pouco representativo nesse universo? Será que estão pagando poucas consultas ou tem poucos psiquiatras? Né? Ou tem poucas consultas psiquiátricas? Tá? Daí os custos médios em internações em 4 anos desse trabalho também do IES era 74,98 milhões, ou seja, um custo médio anual por paciente de R$ 10.404. Então, cada paciente com depressão custa para o sistema privado R$ 10.400, em média. Tá? A projeção para idosos aí desde agora, 2025 até 2050, vai ter um aumento de 120% de casos, tá? E aí, de novo, isso é dados do IBGE e com um estudo, agora não estou falando de Brasil, mas estamos falando mundial, um estudo de Wang et al., que saiu em 2025, ele fala de um aumento de casos de 120% nesses próximos 25 anos, tá? E um crescimento de custos da ordem de 66%. Tá? Aí, tá? Então, assim, vai passar de R$ 8.800 para R$ 13.300 por paciente por ano, já convertido, eu já fiz a conversão para reais, tá? Custos totais anuais podem chegar a 49 bilhões de reais em 2050. Tá? Agora sim, trabalhando na questão da produtividade, a depressão também ela vai afetar, o impacto na produtividade vai depender do nível de depressão que o paciente tem. Óbvio que aqui eu estou falando, sem estabelecer quais são os percentuais de pacientes atingidos por cada nível de depressão, mas para a gente saber que a depressão leva uma perda que não é pequena, né, mas por ano, $1.000 a $2.000 por trabalhador. Isso incluindo os custos de perda de... oh, meu Deus do céu, presenteísmo, absenteísmo. Presenteísmo é um termo que muitas vezes o pessoal não usa, não sei se vocês conhecem, mas é assim, é a situação que acontece às vezes conosco, né? Você chega lá, senta na mesa do trabalho, aí você fica olhando o computador, fala assim, o que eu faço hoje? Eu não tô com vontade de trabalhar. E acontece com todo mundo, comigo acontece, mas acho que acontece com todo mundo, né? Depressão moderada de 3 a 5 mil dólares por trabalhador e a depressão grave mais de 5 mil dólares por trabalhador por ano, tá? O presenteísmo é 5 a 10 vezes mais oneroso que o absenteísmo. Tá? Interessante isso, porque a gente acha que assim, a falta ao trabalho seria a coisa mais pesada, mas
nestes estudos que estão listados aqui embaixo, eles mostram esse resultado. Ou seja, a pessoa indo trabalhar, sendo que ela não está na sua produtividade ideal, isso leva a um aumento de 5 a 10 vezes mais do que simplesmente a falta dela ao trabalho. Óbvio que aí também temos que considerar também as questões do que isso afeta o grupo de trabalho, o círculo mais próximo dele, né? Porque o pessoal vendo o sujeito lá parado não deve fazer muito bem, né? E a depressão aumenta o risco de desemprego em até 39%. Então, o impacto na expectativa de vida, também dados tirados de literatura mundial. Homens perdem, em relação quando chegam à idade adulta, a expectativa de vida deles em relação ao tempo que levariam em populações pareadas, né, comparações pareadas, os homens têm 14 anos de vida a menos e as mulheres têm 10 anos de vida a menos do que seus pares que têm depressão. E as causas de óbito estão colocadas aí, ó. O doutor Rodrigo já colocou as doenças cardiovasculares com aumento de 40% a 60%, as metabólicas com aumento de 50%, doenças respiratórias, comportamentos de risco, aumento de tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, má alimentação, tudo isso explica a maior mortalidade nesse grupo. E nesses trabalhos, o risco de suicídio fala-se em 20 a 30 vezes maior. Eu até, quando falou os números de vocês, falei, nossa, mas o trabalho que eu li lá falava bem mais. Eu acho que isso também depende do grupo que está sendo analisado, a região, tem várias condicionantes e a gente não pode afirmar que um ou outro número está errado sem olhar o trabalho inteiro, né? Tá? Os QALYs, né, que é o nosso indicador preferencial para quando a gente faz trabalhos em farmacoeconomia, eu percebi um grande problema na análise baseada em QALYs. É que QALYs é um ano de vida ajustado pela qualidade, né? Então, quando você tem um paciente deprimido e esse paciente ele refere uma qualidade de vida menor, tá? Os tratamentos que são feitos com ele, os instrumentos que medem esse ganho de qualidade, eles não conseguem capturar, pela estrutura deles, eles não conseguem capturar as variações, grandes variações entre um tratamento e outro. Tá? Então, eu estou falando não de todos os indicadores, mas os indicadores que foram usados para analisar isso aqui, eles mostram que, por exemplo, para esses estudos, os QALY a mais, se você pegar o tempo de vida de um paciente que chega aos 18 anos e vai viver até os 60, 70, 80 anos, e calcula esse tempo de um paciente normal, sem depressão, e vê quanto tempo ele vai viver com qualidade de vida reduzida por causa da depressão, você calcula que ele tem 28,9 QALYs perdidos, 28,9 QALYs perdidos, e a gente, para servir como comparação, quem sofre um AVC tem 12,4 QALYs perdidos por causa da doença e 10,3 QALYs perdidos para a doença cardíaca. Então, é interessante a gente fazer, sem olhar os números isolados, não ajuda tanto, mas comparações são boas. A depressão supera o impacto de diversas doenças crônicas não transmissíveis com mortalidade mais do que dobrada. Tá? Agora, para a gente avaliar os antidepressivos com um olhar farmacoeconômico, o que a gente teria que olhar? Quais seriam os dados que nós teríamos que olhar? Os desfechos clínicos, então a resposta ao tratamento através de scores como MADRS, MADRS, né? MADRS é um deles, tá? A remissão dos sintomas, o tempo até resposta, a prevenção de recaídas, são os indicadores que são mais frequentemente aparecem nos estudos clínicos, tá? E aí, quando a gente vai olhar quais são os desfechos funcionais e psicossociais, a qualidade de vida, SF36, funcionamento diário social. Aliás, desculpe, eu cometi um erro quando eu falei que os scores os scores tipo MADRS não davam grandes diferenças. Na verdade, eu estava me referindo a esses scores, tipo SF36, o EQ5D, são scores gerais, tá? São scores que não são especializados para a qualidade de vida. Desculpe, não são especializados para a depressão. Tá? E muitos trabalhos são baseados nisso. Então, assim, a diferença dos scores, quando são baseados nessa... Opa, valeu, obrigado. Vamos botar aqui. Ó. A diferença desses scores, quando a gente olha, quando vocês vão ver a análise farmacoeconômica que tem depois, acaba dando um valor que a gente chama, um indicador chamado ICER,
dá um valor muito alto, porque assim, a diferença fica muito pequena. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece na prática, tá? Mas, por enquanto, guardem isso, tá? E os desfechos em ATS que a gente usa, tá? Então, assim, existem desfechos clínicos, são analisados geralmente pelo médico. Os desfechos funcionais e psicossociais, alguns grupos analisam isso de uma maneira mais aprofundada. E aí, quando chega na hora da gente fazer a análise que vai servir, por exemplo, para instrumentalizar uma análise da Conitec, da ANS ou de um NICE, você vai ter que usar esses indicadores, são os indicadores mais empregados, principalmente os QALYs. Tá? E aí que a porca torce o rabo, porque na hora que você vai fazer QALYs e utiliza o EQ5D como indicador de qualidade de vida, diferenças pequenas, vamos supor que assim, um paciente deu um score, esses scores são valores numéricos, um paciente tem um score de 54,9 e um outro paciente deu um score, não tratado, o tratado deu 54,5, né? 54,9 versus 54,5, isso representa um delta de 0,5. Tá? Então, se o custo de um tratamento é R$1.000, tá? E a gente calcula a QALYs dividindo o custo pela diferença de custo pela diferença de score de qualidade. Tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, R$1.000 e divido isso por 0,5, dá 2.000. Então, fica aparentemente, só para vocês entenderem que quando você calcula QALYs e ICER, né, o Incremental Cost Effectiveness Ratio, ou a taxa incremental de custo-efetividade, que é a diferença de custo dividida pela diferença de eficácia, quando a diferença de eficácia é abaixo de 1, tá, os valores do indicador são sempre maiores. Se você divide 1 por 1, é 1. Se você divide 1 por 0,5, é 2. Se você divide 1 por 4, é 2,5. Então, assim, quanto menor é o indicador, o valor que você tem no denominador de uma equação dessas, maior fica parecendo, aparentemente, o impacto orçamental que isso tem. Isso acontece com câncer adoidado, porque câncer, às vezes, você tem tratamentos que dão 6 meses de vida ou 1 ano de vida, e o outro tratamento dá 1 ano,2, 1,5 anos de vida. E aí, na hora que você vai fazer o cálculo, a diferença fica, o denominador fica sempre abaixo de 1. Então, um tratamento que custa R$100.000, começa a parecer que ele custa 200. O ICER dele é 200 mil. Se for mais baixo que isso, ele começa a dar 300 mil. O gestor, na hora que olha isso, ele não entende o que significa ICER. Ele fala assim, então estou gastando 300 mil. Não, na verdade, você continua gastando 100 mil. É só que, quando você divide 100 mil por 0,25, parece que você está gastando 400 mil. E não é que você está gastando, isso não é desembolso, né? Isso é uma forma de você entender qual é a eficácia, a eficiência do sistema. É como você pegar o seu carro e tentar calcular quantos quilômetros por litro ele faz. Tá? Se você tem quilômetros por litro, se você pegar essa equação e ver que em cima deu um número pequeno e embaixo deu um número menor ainda, tá? Você andou 10 quilômetros com 0,5 litros de gasolina, você vai achar que ele andou 20 quilômetros. Ele não andou 20 quilômetros, ele continua andando 10, só que a eficiência dele é 20 quilômetros por litro. Tá? Então, é uma metáfora meio exagerada que eu estou fazendo, mas é só para entender esse efeito, que muitas vezes não é bem entendido. Tá? Então, aí vem, por isso que está aqui, os estudos que estão sendo mostrados aqui são 3 estudos que lidaram com a acetamina. E aí eles pegaram o número de pacientes, o tipo de população, a intervenção, que é sempre a acetamina mais um antidepressivo padrão, comparado com placebo mais antidepressivo padrão. E aí os pontos do MADRS, por exemplo, está -4, -3,9. Então é um score, quando você usa o MADRS, pelo menos você tem um número que está acima de 1. Tá? Se você usar EQ5D, se você usar SF36, o score fica abaixo, né? Fica abaixo de 1, porque as diferenças são muito pequenas usando esse tipo de questionário. Tá? Então, aí você acaba fazendo, quando você faz um cálculo desses, você acaba dando resultados que, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, o limiar, o teto do ICER que você pode gastar para incorporar uma tecnologia é de 1 PIB per capita. Um PIB per capita atualizado está por volta de 55, 60 mil reais. Tá? Enquanto que
na ordem que a Conitec está usando, que ela não atualizou o valor do PIB per capita, está em torno de 40, 41 mil reais. Bom, para você ter uma tecnologia nova que vai dar 40 mil reais por quali, essa tecnologia tem que ser bem barata ou então tem que ser muito eficaz. Tá? Se ela for muito eficaz, por exemplo, ela custou 40 mil e deu 10 qualis, ela fica parecendo que custou 4 mil reais por quali, tá? Porque se divide 40 mil por 4 qualis, fica 10 mil por quali. Tá? Aí parece muito, mas se o valor de cima for muito alto, né, tipo 100 mil reais ou 200 mil reais, e o valor de baixo, o valor do denominador for meio baixo, tipo 1, 0,5, 0,9, vai ficar parecendo que você está gastando uma fortuna. É correto isso? De uma certa forma é, porque assim, é uma forma que você encontra para poder dizer se uma tecnologia é considerada eficaz ou não, ou eficiente ou não. Mas, por outro lado, ela condena algumas tecnologias a não ser aceitas porque elas são consideradas de baixo impacto, baixo valor clínico. Mas eu diria para vocês assim, no caso da depressão, eu não encontrei indicadores, não encontrei valores que podem dizer o quanto que uma tecnologia ela é realmente considerada clinicamente significativa. Para câncer, o NICE, a ESMO, a European Society of Medical Oncology, e a ASCO, tem cálculos que eles fazem matematicamente, eles podem dizer que, por exemplo, determinados tipos de câncer, 3 meses de sobrevida é clinicamente significativo. Você vai falar assim, poxa, mas moralmente 3 meses não é. Mas depende de quanto que você estava conseguindo com o tratamento anterior. Se você já estava conseguindo pouco com o tratamento anterior, 3 meses é muito. Né? Então, você tem um tratamento que hoje estava dando 10 meses de sobrevida. Você vem com um novo tratamento que dá mais 3 meses de sobrevida, você vai falar assim, poxa, 3 meses é pouco. Mas quando você soma os 10 anteriores, já fica 13. Né? Então, é mais ou menos essa lógica que a ESMO e a ASCO usam. Mas para a depressão eu não encontrei esse tipo de indicador. Talvez eu não tenha aprofundado o suficiente. Né? Para a escala Maddrey's, uma redução maior que 2 pontos é considerada clinicamente relevante. Então, nesses 2 estudos de cima, Popova e Canuso, eles obtiveram uma redução de 4 e 3,9, ou seja, está acima de 2 pontos. E a redução de superior a 4, eles colocam que é perceptível pelo paciente, e superior a 12 pontos indica remissão da doença. Aí, assim, me desculpe, eu estou passando o número, aí os psiquiatras podem talvez ajudar a fazer a interpretação disso do ponto de vista clínico, mas esses são os dados que estão colocados como válidos para indicar se o tratamento é eficaz ou não. Ou seja, se você faz essa análise Maddrey's e compara o tratamento atual com um novo tratamento e dá um score menor que 12 pontos, ou seja, menos 12, você considera que o paciente alcançou remissão. Né? E aí tem uma questão também interessante, né? O que adianta a gente conseguir trabalhar com esses números e não perceber se isso mexeu alguma coisa com a vida do paciente? Então, essa análise aqui também achei interessante, porque assim, remissão clínica é uma coisa, significância estatística também é uma coisa importante, mas mais importante que isso no caso da depressão é você ter a recuperação funcional. Ou seja, o paciente consegue voltar a trabalhar, consegue ter uma relação social saudável, tá? E aí a remissão sustentada, como está colocado ali, que mais quando você tem boa eficácia do tratamento, você consegue mais 30 ou mais 40% de retorno do trabalho em 12 meses e ganhos cognitivos são considerados positivos. E com tratamentos otimizados, você consegue 35 a 50% na capacidade de recuperar atividades sociais diárias e envolvimento social. Então, vocês vão perguntar, o que é um tratamento otimizado? Isso aí, acho que tudo que foi colocado antes culmina nessa análise, mas é importante saber por que você está fazendo isso. Que é para devolver o paciente a uma vida socialmente ativa, uma vida feliz, talvez possamos dizer assim, pelo menos mais feliz do que ele estava na depressão. Né? Então é isso, gente. Por último, eu coloco essa frase aqui, que acho que é para fechamento. Eu estava procurando uma frase de efeito para colocar nessa... E aí descobri uma frase dessa autora chamada Helen Keller, que viveu de 1880 a 1968, que a frase, tudo bem, a frase é um chavão, né?
embora o mundo esteja cheio de sofrimento, também está cheio de superação, mas na hora que eu olhei a história dessa mulher, ela é escritora, ativista social, conferencista. Foi conhecida por superar a surdez e a cegueira desde a infância e se tornou um símbolo mundial de superação. Então, achei que essa é a mais bonita história dela do que a frase. Então, é isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Acho que agora podemos pedir a sobremesa. Pode pedir lá? Então tá jóia.